Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do arroz. Os preços do arroz estão caindo nos últimos tempos e para ajudar a gente a entender tudo que tem influenciado o mercado nesse momento, essa queda das cotações, como é que isso se reflete na vida do produtor, até pensando nessa próxima safra que vai vir aí pela frente, vai ser colhida no começo do ano que vem, a gente recebe aqui o Lucílio Alves, ele que é pesquisador do CPEA, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Então, Lucílio, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Lucílio, explica pra gente um pouquinho o que tem movimentado o mercado do arroz, esses preços nos últimos tempos, que a gente tem visto uma redução das cotações aqui no Brasil, né? Guilherme, as cotações do arroz tiveram uma recuperação muito forte, pelo menos nos primeiros 9, 10 meses de 2020. Isso inclusive levou a um otimismo muito grande dos produtores, que chegaram a ter uma certa elevação diária e houve uma recuperação também da produção em virtude da produtividade. Mas a partir daí nós tivemos uma redução de consumo, uma redução no ritmo das transações externas. Os estoques acabaram se elevando de forma expressiva. Enquanto a gente terminou a temporada 19-20 com uma relação estoque-consumo na casa de 18%, a temporada atual 2021, que a gente ainda está com o produto aí à disposição, deve terminar em dezembro de 21, numa relação estoque-consumo de 23%. Então, o resultado que a gente tem foi um aumento de oferta, um aumento de disponibilidade interna e um ambiente em que a demanda não respondeu. Consequentemente, sobra produto, a liquidez de mercado está relativamente baixa e a gente vem com umas variações negativas de preços mais intensas praticamente desde novembro de 2020. Houve uma sequência, uma continuidade aí de variações negativas até julho. Em agosto o mercado até deu uma recuperada, mas a partir daí variações negativas frequentes. Por quê? Porque falta efetivamente liquidez, falta negociações. Na prática, os agentes não conseguiram repasses de preços para o atacado e para o varejo. A população de forma geral está com poder aquisitivo relativamente baixos, e isso acaba claramente implicando em reduções de preços de toda a cadeia, e nós temos hoje as variações de preços ao produtor como as mais intensas quando a gente olha o produto beneficiado e os preços ao varejo com base nas variações do IPCA. Hoje, se nós pegarmos com os últimos dados, todo mundo na mesma base até outubro de 2021, e olharmos no ambiente desde o início da pandemia e consequentemente, vamos colocar desde dezembro 20 trazendo para cá, hoje nós temos preço ao produtor 50% maiores do que foi em dezembro 19, porém os preços no mercado varejista estão 54% maiores, e do produto beneficiado, indústria vendendo para o atacado, para o varejo, 68% maiores. Então isso implica claramente numa perda ou numa variação negativa maior ao produtor do que nos outros níveis do mercado. E aí o resultado, consequentemente, a influência vem da liquidez. Bom, o que isso implica efetivamente ao produtor? Então nós temos que olhar, então, e dentro da sua pergunta, o que esperar para 2022 com essa safra que está em implantação, numa fase final de implantação na região sul, Centro-Oeste, até mesmo Nordeste ainda vai para a implantação.
Então, o que esperar nessa nova temporada? E olhando como base os dados do Rio Grande do Sul, que é o principal estado produtor. Nesse contexto, e aí sim, olhando variação de preços de outubro 21 em relação a outubro 20, nós temos preços 33% menores, numa média, 33% menores. O ponto é olhar o aspecto custo de produção. E nessa linha, o custo operacional, a necessidade de desembolso do produtor aumentou de 30% a 33%. Nós temos, por um lado, outubro 21 com outubro 20, receita 33% menores. Do outro lado, nós temos custo de produção de 30% a 32%, 33% maiores. Qual é o resultado disso tudo? O resultado é muito simples. A necessidade de produtividade ou de produção que o produtor precisa para pagar as contas, hoje ela é 90% maior necessidade do que era há um ano. E isso implica claramente numa situação muito complicada do ponto de vista de margens, ou até mesmo de incapacidade de pagar as suas contas. Se nós pegarmos como parâmetro Uruguaiana, com uma produtividade média dos últimos anos de 169 sacas de 50 quilos por hectare, ele precisa de 140 para pagar suas contas. Em Camaquã, que teve uma produtividade média de 154 sacas por hectare, ele precisaria de 124 para pagar suas contas. Tudo bem, nesse aspecto operacional, as contas ainda ficariam no positivo, no azul, vamos dizer assim. Mas a necessidade dele é 90% maior do que um ano atrás. E o mais importante é que a hora que a gente considera os custos fixos, inclusive custo de capital, a conta não fecha. E vale considerar que nos últimos 12 anos, a conta fechou em 3 ou 4 anos. Em termos de custo total. Em todos os outros anos, esse custo total não fechou. E ao não fechar a conta no custo total, automaticamente o resultado é produtor migrando para outras atividades ou produtor vendendo parte do seu imobilizado para pagar suas dívidas e, consequentemente, reduzindo a sua capacidade de novos investimentos. O ambiente como um todo voltamos numa situação extremamente preocupante para o mercado de arroz, o que já estávamos vendo nos últimos 11, 12 anos. Voltamos a ver. E isso acontece para um mercado interno que não participa, o arroz não participa das transações internacionais como a gente tem em outras commodities, como soja, como milho, como algodão. E ficamos muito à mercê ainda das condições de oferta e demanda doméstica. Mas isso é uma característica mundial. 9% do arroz produzido no mundo acaba sendo transacionado entre países. Então isso limita a interação e, consequentemente, a gente depende de renda. É uma situação extremamente preocupante. E aí, Lucílio, nesse cenário, que você comentou aqui com a gente de oferta maior do que a demanda que a gente já está tendo, com a chegada dessa nova safra no começo do ano que vem, essa situação pode ficar ainda mais complicada? Esses preços podem cair ainda mais em 2022? Olha, Guilherme, a relação estoque-consumo, a expectativa é de que ela aumente para dezembro 22 comparativamente a dezembro 21. Isso, claramente, nos diz que não há fatores que favorecem uma sustentação de preços, dado esta relação. E outra, nós vamos ter a maior relação estoque-consumo dos últimos anos.
né? Os dados da Conab são para 7 anos, os 7 últimos anos, e essa relação é a maior delas. Então abre sim um cenário de pessimismo, não um otimismo de recuperação de preço, a não ser que a gente tenha algum movimento do lado da demanda. E nesse lado da demanda precisaríamos de renda no mercado interno. Quem sabe, se os programas governamentais efetivamente chegarem até a população e dar um poder aquisitivo, como aconteceu no início de 2020 ou no primeiro semestre de 2020. Isso poderia dar um fôlego, mesmo que momentâneo. E a outra saída é a exportação. Nós vamos terminar 2022, as estimativas da Conab até então, com 2,6 milhões de toneladas à disposição, ou seja, buscando comprador. Precisaríamos exportar, além desses 1 milhão e 400 que já está sendo apontado, volumes maiores, para daí enxugar o mercado, enxugar esses estoques e dar uma sustentação de preços. Tá? Vejam que o preço está maior, 50% maior do que há 22 meses atrás, antes do contexto da pandemia. Porém, nós temos custos de produção extremamente elevados. E aí a conta volta a não fechar do ponto de vista do produtor, e é uma preocupação que talvez, né, o setor vai ter que buscar, as entidades representativas, buscar talvez algum apoio governamental, num momento em que os recursos são extremamente escassos. Lucílio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário que está influenciando nessas cotações do arroz nesse momento. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, Guilherme, eu acho que a cadeia do arroz está precisando efetivamente entender o que está acontecendo e buscar uma solução. Esse é o aspecto importante. O CPEA, junto com a Embrapa, está com uma pauta junto à Câmara Setorial do Arroz, do Ministério da Agricultura, tentando fazer um diagnóstico geral, com o apoio do setor produtivo, com o setor como um todo, claro, e tentar propor algum caminho alternativo. A expectativa é que essa proposta possa caminhar, e aí sim, junto com o setor, junto com o governo, buscar alguma solução, porque efetivamente é um contexto extremamente preocupante, especialmente porque aonde era possível, do ponto de vista do produtor, buscar uma alternativa, por exemplo, com o cultivo de soja, já foi feito. Agora são áreas mais úmidas, com uma dificuldade maior de implementação de outras atividades, e isso tem um impacto social muito grande, que é preciso ter sim um apoio aí governamental e buscar, de alguma forma, levar a uma certa sustentabilidade. Lucílio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você sempre voltar mais vezes e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Até a próxima. Até a próxima, obrigado. O Lucílio Alves, ele que é pesquisador do CPEA, conversou com a gente para contar um pouquinho como é que está o mercado de arroz nesse momento, o que tem influenciado nas cotações que estão caindo no último ano, depois de uma elevação grande que a gente acompanhou no ano de 2020. Esses preços estão caindo pelo menos desde novembro, de outubro do ano passado, preços em queda, e nesse momento as margens e a relação de troca dos produtores bastante afetadas. O Lucílio destacou aqui para a gente. Os preços nominais até estão maiores do que já estiveram em momentos lá atrás, mas com uma elevada de custos de produção, essas cotações ficaram bastante prejudicadas. O Lucílio destacou aqui um desequilíbrio também entre oferta maior e demanda mais retraída, contribuindo para essa situação de quedas, uma situação de margens apertadas, de estoques sendo aumentados no final do ano, expectativa de novo aumento de estoques para o final de 2022, também com essa safra que vai vir aí pela frente. Então, um cenário bastante negativo para o arroz nesse momento, e perspectivas também para 2022, o produtor vai precisar ficar atento. Na opinião do Lucílio do CPEA, saídas para esse cenário negativo, apenas duas. Uma seria uma melhora
da demanda por esse arroz, e aí isso passaria por mais renda da população, talvez através de programas governamentais, como foi o que aconteceu no ano de 2020, no começo de 2020, e uma outra saída seria as exportações, para ajudar a escoar um pouquinho essa produção para outros países e ajudar a reequilibrar essa questão de oferta e de demanda. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.